Começam aqui e agora os estudos do nosso capítulo 22 do material de apoio. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do curso de HTML e CSS. A gente está no capítulo 22 já, e nesse capítulo, coladinho com o capítulo de tabelas, porque tabelas e iframe são assuntos meio delicados, porque tem um monte de gente que fala assim, não, tabela não serve para mais nada. E eu já te provei no capítulo passado que tabela serve sim. E se você pulou o capítulo anterior porque você achava que tabela não servia para nada, assiste o capítulo anterior, porque eu mostrei para você a utilidade, no que uma tabela é útil e no que uma tabela é inútil hoje em dia. Então, é muito injusto com as tabelas falar assim, não, tabela é completamente inútil, não se usa mais tabela em HTML5. Errado, mega errado, e o capítulo anterior explica isso. Assim como, nesse capítulo, eu vou mostrar para você. A gente fala assim, não usa mais iframe, que iframe é coisa do século passado. Não é. Tem muita gente que confunde os iframes com os frames. Frames a gente não usa mais em HTML5, é muito difícil, só em casos muito pontuais, tanto que eu nem adicionei o uso de frames nesse curso. Eles estão realmente bem defasados. Mas os iframes não, inclusive, a gente vai fazer desafios, vai fazer mini projetos depois, utilizando iframes. Então assiste essa parte, esse capítulo inteiro até o final, lê o material, aquele esquema que eu sempre falo no início, né? Primeira aula, quando a gente está começando um capítulo. Caderninho do lado, vídeo no celular ou vídeo numa segunda tela, na sua tela principal, o seu editor, o seu navegador e vamos trabalhar. Eu vou começar explicando o que é o iframe, explicando uma coisa muito importante, por mais incrível que pareça. Tem muita gente que não sabe o que é esse i da frente. Tem gente que pensa que é frame improved, é melhorado. Assim como no PHP a gente tem uma biblioteca que tem um izinho que é de improved, que é de aprimorado, melhorado. iframe não é um frame melhorado. Mas essa é uma confusão bem comum, que a gente vê bastante por aí. Agora, uma coisa que eu já vi em sala de aula, cara, eu juro de pé junto. Isso não é comum, aconteceu só uma vez, mas eu morri de rir. Teve aluno perguntando se esse i tem alguma coisa a ver com a Apple, de iPhone, iPod, iPad. Não tem nada a ver também. Esse i é de inline. Então, resumindo, um iframe é um frame inline, que eu forcei na tradução aí no material, vou chamar de quadros em linhas, porque frame é quadro, ou moldura, né, uma estrutura, e inline é em linha. Então a gente vai chamar no nosso material de apoio, e eu vou chamar aqui também de quadro em linha, mas no material oficial da W3C, eles chamam isso de iframe, eles não têm uma tradução para o português. Mas a gente vai chamar aqui de quadro em linha. Vamos diretamente para o nosso computador e vamos criar mais uma pasta de exercícios através do nosso GitHub e também vamos deixar tudo atualizado lá no nosso repositório remoto. Interrompo sua aula para contar uma história bem legal da Recode, que é patrocinadora do nosso curso. O João Vitor, morador da comunidade Pavãozinho Cantagalo, aqui no Rio de Janeiro, era um menino muito difícil de lidar, até que ele encontrou a Recode. Dá uma olhada só num pedaço do depoimento dele. Meu nome é João Vitor, tenho 17 anos, moro na comunidade Pavãozinho Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro. Teve uma época da minha vida que eu estava muito rebelde. Eu via coisas que normalmente uma criança ou um adolescente não vê. Então eu conheci a Recode, foi aí que tudo começou a mudar. Os cursos dela, as oportunidades gratuitas. Eu queria ter uma base onde que eu pudesse crescer no mercado de trabalho. Vim de uma família carente, mas a tecnologia mudou a minha vida. Esse é o objetivo da Recode, dar oportunidades para quem talvez não tenha todas elas. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém, apresenta o projeto da Recode. Com certeza, você vai poder ajudar a mudar a vida de alguém. Obrigado, Recode, pelo patrocínio e a gente volta aqui para a aula. Então, já estou aqui no nosso ambiente, capítulo novo, vamos abrir aqui o GitHub Desktop, a gente sempre vai partir dele, né? A partir do momento em que a gente aprendeu a fazer o uso de repositórios locais e remotos. Veja o capítulo, se você ficar com alguma dúvida, reveja o capítulo, a gente só está utilizando ele agora. Um capítulo só falando sobre repositórios, sobre o uso do GitHub. Vamos abrir no Visual Studio Code. Então eu tenho aqui, o exercício 23 foi um monte de exercícios de tabelas, né? A gente fez vários exercícios de tabela, vários desafios e tudo mais. Agora nós vamos criar
exercício 24. Então, você pode criar diretamente aqui, ó, no Explorer, mas eu vou criar de um outro jeito, ó. Vou clicar em exercícios, tem que clicar na pasta exercícios e cria uma nova pasta. Aí eu crio, ó, EX024. Se por acaso você clicar na pasta 23 e mandar criar uma pasta, ele vai criar uma pasta 24 dentro da pasta 23. Então não é isso que a gente quer. A gente quer aqui na pasta 24. Aqui eu vou criar, ó, um iframe 001.html. E eu vou te mostrar aqui, ó, ele tá com o exercício de tabela aberto. Vou fechar, né, já estava com o exercício anterior. E nós vamos criar o nosso código base. Aquele mesmo de sempre, botando em português do Brasil, estudos de iframe e tudo mais. Vou botar aqui, testando o uso de um iframe. Eu nem botei esse F maiúsculo, não sei porquê. Não tem esse F maiúsculo, não. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, ó, acessando o site do curso em vídeo para aprender a programar. Então, criei um parágrafo lá. Vamos abrir esse arquivo. Obviamente, não tem iframe nenhum. Ele não deixou eu abrir aqui diretamente, o botão sumiu, mas você pode vir aqui em repositório e clicar em Show in Explorer. Ou Ctrl Shift F, já vai acostumando aí com a tecla de atalho. Então, vou aqui em exercícios, tem o exercício 24 e vou abrir o iframe 001. Vou organizar a tela aqui em duas partes para a gente poder... Não é esse não, fiz besteira. É esse aqui que vai ficar na metade. Esse com esse. Então, beleza. Estou aqui, encolhidinha no código. Acesse o site do curso em vídeo, acessando o site do curso em vídeo para aprender a programar. Esse aqui foi um parágrafo normal, a gente criou aqui parágrafo e ele está sendo apresentado. Se no lugar de curso em vídeo aqui eu quiser um link, a gente já aprendeu a fazer, né? É só você vir aqui, Ctrl Shift P, envelopar com um A, uma âncora, né? E nós vamos fazer aqui, https://www.cursoemvideo.com. E aqui eu posso botar um target com underline blank. Tá lá. Quando eu clicar no link, ele vai abrir uma aba nova com o site, inclusive o site novo do curso em vídeo. Tá lá. Faça a sua inscrição, né? Para poder fazer os cursos e tudo mais. Uma outra maneira de fazer isso não é bem um link, né? Eu posso representar isso de uma outra maneira utilizando um quadro online, né? Um iframe. No lugar dessa palavra curso em vídeo aqui, eu vou fazer um iframe. Como? Vou tirar esse link, acessando o site do para aprender a programar. Tirei, ó, o curso em vídeo aqui no meio. E depois da palavra do, eu quero criar um iframe. Só para você poder também entender o que é um iframe. Aqui, ó. Depois da palavra do, a gente sabe que dar esse enter aqui não muda nada no site, a gente já aprendeu. E eu vou criar aqui, ó, um iframe. Esse iframe, ó, quando eu atualizar, ele criou aqui, ó. Ele criou uma estrutura, ele criou aqui um quadro, e ele está inline, ele está na mesma linha do texto, ó, acessando o site do tal para aprender a programar, certo? Por isso que ele chama de inline, porque ele é na mesma linha. Se você botar um display, né, o tipo de display dele, ele é um display inline. E aí você me pergunta, para que serve esse negócio aqui? Para que a gente vai fazer no iframe? Bem, se você criar o iframe do jeito, assim, sem digitar tag, né, se eu digitar iframe, ele vai já te dar duas possibilidades, né, duas configurações. Primeiro, o frame border 0, que ele vai tirar essa borda, ó, atualizando, ele já tirou a borda. Mas ele tá aqui, tá? O iframe, ele tá, ó. Se você vier aqui, ó, vou selecionar depois do P. Ele tá aqui, tá vendo? Ele tá meio invisível, porque o fundo dele é branco. Na verdade, o fundo dele é transparente. E aqui, o source. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o link do site, ó. https://www.cursoemvideo.com. Se você atualizar, olha o que ele vai fazer. Ele já carregou o site... Olha isso que maneiro. O site do curso em vídeo está todo carregado dentro desse pequeno frame. Tá aqui, certo? Então, assim, isso daqui, ele serve para a gente poder criar uma janela. É como se eu criasse uma aba nova. É como se fosse uma aba nova, só que ele não é uma aba nova. Ele está aqui dentro. Tá? Ele é uma nova instância do navegador, uma nova instância de navegador daqui do Google Chrome, só que dentro do meu site. Se você está pensando assim, Guanabara, mas está muito pequenininho, muito apertado, não dá nem para ver direito. Relaxa que vai dar certo. A gente pode configurar. O que eu quis te mostrar nesse vídeo era o seguinte, um iframe, ele é um quadro, exatamente isso daqui, tá? Que nesse caso aqui eu tirei a borda e mandei mostrar o site do curso em vídeo, e ele está inline, isso é, eu botei, ó, acessando o site aí ele bota o frame e o resto
aqui no final. Ele é na mesma linha. Fechou? Uma outra coisa muito importante. Talvez, deixa eu te mostrar aqui. Vou criar um outro parágrafo. O site do Google também é muito legal. No lugar de Google, no lugar da palavra Google aqui, eu quero abrir o site do Google. Então eu venho aqui, vamos criar um iframe e no SRC vou botar o site do Google. https://www.google.com.br, o Google Brasil. Quando eu atualizar, você vai falar, vai aparecer o site do Google aqui dentro. Tá vendo? Ele não abriu. A conexão com google.com.br foi recusada. Isso é, existem alguns sites, eles têm uma proteção para que o seu conteúdo não seja exibido dentro de iframes, tá? Por sites de terceiro. Isso é uma proteção. A gente vai falar sobre proteções em iframes, porque é o seguinte, também não vou enganar. O iframe, ele é inútil? Não, ele é útil. Ele é útil em todas as situações? Não. Ele é uma coisa que você precisa conhecer, mas que você também precisa saber que ele tem alguns problemas de segurança. Só que agora, com HTML5, já dá para prever e resolver esses probleminhas de segurança. Ou pelo menos reduzir eles. Então assim, não ouça ninguém que vá vilanizar o iframe, falar não use para nada, mas também não ouça a pessoa falar assim, não, usa iframe para tudo. O iframe é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem um meio termo aí, e é justamente para isso que serve esse nosso capítulo, para você aprender a usar o iframe e também em que momentos usar, em que momentos não usar. Quando você usa, qual é a facilidade, quais são as facilidades que ele vai te trazer e quais são os problemas que ele pode te trazer e que você também tem que ficar ligado, tem que ficar ligada para se proteger. Fechou? Eu sei que é chato ficar interrompendo esses vídeos toda hora para ficar dando recadinho, mas é que eu preciso passar um recado para vocês do curso em vídeo. Não se esquece que você pode fazer esse módulo e todos os outros módulos anteriores diretamente pelo nosso site. Então, acessando agora o site www.cursoemvideo.com, não tem .br, você vai poder fazer esse módulo e qualquer outro módulo e no final vai poder tirar um certificado válido em território nacional e você pode utilizar no mercado de trabalho ou na sua instituição de ensino. Continue agora a assistir seu curso, porque tem mais aula vindo por aí. Então é isso. Encerramos o primeiro vídeo aqui do nosso capítulo 22. Você sabe o que é um iframe, você sabe como utilizar o iframe, mas você ainda não sabe fazer as configurações. Algumas configurações básicas nós vamos fazer a partir da próxima aula. Eu me despeço por aqui. Não se esquece, anota tudo bonitinho, dá uma lida no material, porque o material é importante, ele traz algumas informações importantes. Você acessa ele no github.com/Gustavo Guanabara ou em gustavoguanabara.github.io. A gente já fez o link lá no início do curso. Já te dei esse endereço aí. Então é isso, treina iframe na sua casa e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até já!